É isso aí, Sagrado Podcast. Chegou a hora da nossa tão esperada entrevista com a nossa querida amiga Cássia de Oiá. Bom, Cássia, para nós do Sagrado Podcast é uma satisfação tê-la aqui. Meus respeitos. E eu acho que o Brasil quer conhecer um pouquinho mais de você. O Brasil conhece a Dona Sete, o Brasil conhece você de Zé, conhece seus movimentos. Mas quem é a Cássia? Como foi sua infância? De onde você veio? Aonde você nasceu? Fala um pouquinho de você pra gente, Claro. Boa noite a todos. Na maioria das pessoas, quando inclusive me encontram, a maioria das pessoas que, inclusive, na maioria das vezes me encontram no meio da rua, me chamam, ô Dona Sete, ô Sete. Aí eu falei, agora meu sobrenome, agora o Iá, coitada. Ficou até um pouquinho mais de lado e agora é só Sete, né? Mas, enfim, também é uma honra carregar esse sobrenome pra mim na minha vida. A Cássia que vocês veem aqui, né, gente, nasceu na Baixada Fluminense, em um dos municípios mais carentes da Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, embora eu seja meritiense, né, moro em São João de Meriti, mas eu nasci numa cidade bem carente, então eu conheço bastante da periferia, eu conheço bastante sobre as lutas das pessoas negras, nasci numa família completamente eclética na questão de religiosidade. Na parte da paterna, né, minha avó era católica ortodoxa, fervorosa. Na parte da minha família materna, né, já existiam membros do Candomblé, membros da Umbanda. Então, ali, todo mundo sempre se respeitou. Inclusive, hoje, né, desde que eu nasci, a minha mãe ela já era budista. Então, todo mundo fica assim, nós entrevistamos uma budista aqui. Sim, ela é maravilhosa. Nossa, uma liturgia maravilhosa. Muito do que eu tenho hoje de consciência, inclusive, que quando eu estava escutando vocês aconselhando aqui, falando sobre Ifá, converge em muitas coisas que o budismo fala sobre a gente ter a própria consciência e a gente se colocar como o ápice do equilíbrio das situações que se impõem na nossa vida. Né? Então, assim, tive uma infância que nunca me faltou amor, sempre tive envolta de uma família muito amorosa, embora tivesse algumas desestruturações relacionadas a questões financeiras, né? Minha mãe é uma mulher negra, meu pai é um homem negro, a minha avó, né, era descendente de alemães, mas a minha bisavó já indígena, então existe toda essa miscigenação, né, que dentro da família. Ou seja, bate com toda essa característica de ter diversas antepassados e ancestralidade. Exatamente. Bom, Cássia, eu queria saber de você se em algum momento, antes de chegar a ser a batedora de tambor que nós conhecemos hoje, você teve algum credo, se batizou na igreja? Fala desse processo aí. Não, então. Apesar de eu ter falado, né, por exemplo, que minha avó era católica ortodoxa, né, ela era muito fervorosa, ela nunca impôs a religião dela a nós que era neto, né, e nem a nossa avó, que eu também não cheguei a conhecer, também impôs a questão da Umbanda ou do Candomblé pra gente, que era familiar. Foi tudo uma escolha muito livre e muito, como eu vou dizer, harmônica. Por quê? Na minha família é muito cultural, quem é evangélico e no culto da Umbanda, eu sou o da Umbanda, eu ir no culto do budismo, porque vai ter uma apresentação, vai ter algo. Então a gente sempre teve essa harmonia muito grande. Ou seja, vocês são uma família de verdade, ninguém é ponto dedo para ninguém. Isso é muito bom. De verdade. Quando vai cantar o parabéns, a gente tá lá no Iorubá, daqui a pouco a gente glória a Jesus, terra. E todo mundo se convergia, tudo muito bem. Glória a Deus, então, saravá. Assim, conheci todas as Quem é evangélico aceita o abraço da Dona Sete? Aceita, já tomaram consulta, gente. Olha. É o que eu falo, consulta. o que eu falo. Eu fui pastor, eu vim do evangelho. Depois que foi a Babalão, eu já consultei um monte de pastor por aí. Nossa, eu tenho clientes fiéis, gente, evangélicos. Isso aí. São mais certinhos do que os... Nesse ponto. Eles têm uma fé um pouco mais depurada do que a gente africanista, por incrível que pareça. Exatamente. Bom, Cássia, como que era a jovem Cássia? Como foi você na sua adolescência, até crescer, até se tornar biomédica, até chegar à profissão que você teve? Fala um pouquinho desse processo aí. Então, ainda na minha adolescência, né, como eu falei para vocês, enfatizei desde o início, eu sempre tive uma rede de apoio familiar muito boa. Apesar disso, não é algo que eu me arrependo, é algo que, inclusive, eu me orgulho bastante, que eu fui mãe ainda muito novinha, né, com 17 anos, foi quando eu tive minha primeira filha, embora eu tive uma rede de apoio muito boa que conseguiu me manter ali, né, para concluir o ensino médio, para que eu pudesse fazer o ProUni. Eu sou filha do ProUni, gente. Então ou seja, tu não foi abandonada no meio do caminho. Não fui.
Mas eu tenho consciência de que isso foi um privilégio enorme, que muitas pessoas não têm esse privilégio e muitas das vezes tem que se abster da questão de você se formar academicamente para você ter o que colocar para comer dentro da sua casa. Né? Também não quer dizer que foi fácil, que às vezes eu saía às 7 horas da manhã de casa para poder fazer um estágio em Bom Sucesso, porque primeiro eu me formei em enfermagem, não parei em nenhum momento de estudar. Eu me formei primeiro em enfermagem, então saía às 7 horas da manhã para poder fazer um estágio. Quando dava meio-dia e meio de 40, eu estava chegando em casa, ia lá, tirava um pouquinho de leite para a criança, descia a rua, que a escola era no final, na hora do recreio voltava, estudava ensino médio e de noite era enfermagem. Então, assim, foi sacrificante. Teve toda uma estrutura familiar também. Mas tive toda uma estrutura familiar para me permitir que isso acontecesse. Até eu conseguir entrar no ProUni, né? E aí, através do ProUni, eu consegui fazer a minha faculdade de biomedicina. Estou concluindo agora, não consegui concluir nesse final do ano passado, porque eu acabei ficando assoberbada de muitos trabalhos espirituais. Eu falei, não, vou dar uma segurada, porque tem coisas que vêm primeiro e a gente pode esperar, e outras que a gente não pode esperar. Mas foi mais ou menos assim. Sabendo dessas profissões que você conseguiu, ao longo do tempo, se formar, e de toda essa sua luta, você atualmente permanece trabalhando dessa forma, ou você agora se dedica somente à parte espiritual? Como se funciona na sua vida? Então, atualmente, eu trabalho unicamente só com a parte espiritual, né? Apesar de eu ter me formado em enfermagem durante esse tempo, ter estudado biomedicina, eu trabalhei muito tempo na área também de tecnologia da informação. Eu trabalho com a parte de análise de dados e criação de softwares, né? Uma profissão super anormal para uma mulher e completamente controversa para... Tu é meio CDF, né, Cássio? Dá pra ver. Não, mais ou menos. Eu gosto... Tudo que me desafia me atrai. Você falar que eu não tenho condição, então aquele local eu não posso chegar, é lá que eu vou. É lá que eu quero dominar. E aí eu trabalhei... Você é mal de gente de Oiá, não, né? Eu sou de Oiá. Tem que ser de Oiá. E aí eu fui lá, consegui dominar, fiquei bastante tempo, né, em várias empresas, tenho muitos amigos. E aí quando tem 2 anos mais ou menos, a dona Sete já tinha falado há um tempo, olha, agora tá chegando o meu tempo de trabalhar. Eu te dei muito tempo para você, né, se solidificar, ter uma carreira, ter uma profissão, mas eu quero que você se dedique mais à espiritualidade. Ou seja, teu principal trabalho agora é a espiritualidade. Hoje é só espiritual. Porém, eu vou terminar agora, como eu falei, a parte dos estágios na biomedicina e já conversei com ela, já está adequado para que a gente consiga encaixar em alguma forma que seja legal para mim e que seja legal para ela. Não, pô, que bacana. Isso é bem interessante. Cássia, me conta dessa experiência que tu teve de ter sido mãe tão nova. Como isso se passou? Como isso aconteceu? O que você sentiu quando você pegou seu filho no colo? Sua filha, parece. Isso. Pela primeira vez. Nossa. Então, eu sei até a data que eu engravidei. Gente, foi no dia 17 de março. Belinha, você foi feita no dia 17 de março, minha filha. Foi no dia 17 de março. Por acaso, foi a única vez que eu e o pai dela que a gente não usou proteção, porque em todas as vezes a gente sempre foi muito cuidadoso com relação a isso. No dia 17 de março, inclusive, eu já tinha finalizado o relacionamento com ele, e aí quando eu descobri a gravidez, eu fiquei muito receosa, Flashback. né? Eu fiquei muito receosa, porque eu só fui descobrir a gravidez, gente, eu tava com 5 meses. Nossa. Aí vocês vão falar, é impossível, cadê a sua barriga? Não tinha, eu pesava 39 quilos. Assim. 9 meses eu não tinha barriga, eu tinha que forçar assim para fazer foto. Era uma coisa impressionante. E, assim, existia, sim, a questão da menstruação ali presente. Então, assim, eu acredito que muito disso foi uma preparação também da espiritualidade para que talvez eu não tomasse outras decisões, porque eu teria que ter minha filha, né? Hoje eu tenho completa consciência que a minha filha é minha herdeira espiritual. Ela é minha parte melhor, é o divisor de águas na minha vida. Inclusive, filha, mamãe te ama, meu amor. Você tem mais de um filho, não é isso? Tenho mais de um filho. E aí, aos 21 anos, esse daí eu não sei quando foi concebido, não, porque o pai dele era nordestino, então era danado. Enfim, e aos 21 anos eu engravidei do Guilherme, né, que é meu outro filho. E assim, eu acredito que essas gravidez que foram muito antecipadas, né, pela questão da idade, de qualquer forma eu acredito que tenha sido melhor para mim, porque se hoje eu fosse engravidar, eu acredito que seria mais complicado para mim lidar com essa parte toda espiritual, com a parte de cuidados, de filhos de santo. Então eu acredito que tudo na nossa vida
tem um porquê, né? Eu tenho um excelente relacionamento com o pai dos meus filhos, nós se damos, eu vou à casa deles, eles vêm à minha casa, a madrasta deles são sempre maravilhosas. Olha, um beijo para vocês por cuidarem dos meus filhos como são filhos de vocês. Então, assim, eu acredito que tudo na nossa vida é pontualmente como tem que acontecer, né? Existem coisas que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, se prevenir e tudo mais, mas eu acredito que na minha vida tudo aconteceu muito rápido, porque existe uma necessidade de eu estar mesmo inserida nessa questão espiritual. Ou seja, foi tudo no amor, né? Tudo no amor. Não teve raio de olhar pra cá nem pra lá. Não. Pergunta. Pode fazê-la. Tá, vamos lá. Baseado nisso que você falou, vamos entrar numa questão. Sei que provavelmente dentro das nossas perguntas preparadas já deve estar. A gente não falou não, tá, Cássia? Mas tem umas perguntas que vêm da internet. Não, tudo bem, sem problema. Tá. Leandro Gonçalves. Leandro, o de Cana. Parabéns, meu afilhado. Ele, no meio dessa conversa, ele fez uma pergunta bem interessante. Baseado nisso, como você decidiu ir à internet falar sobre religiões e essas coisas todas? O que acontece? A gente tem muita dificuldade, principalmente de religiões de matriz afro, né? Sobre informações na internet e também sobre questões relacionadas a posicionamentos, principalmente políticos. Eu sempre percebi, na minha trajetória, inclusive dentro da faculdade, eu só conheci um professor negro, que inclusive eu mesmo, Cássia, falo para vocês que eu achei que era um aluno, né? Então eu comecei a perceber que na nossa sociedade a gente tem muito pouco sobre a nossa cultura religiosa, sendo que nós somos tantos. Como que isso pode acontecer? Como que isso não é tão explanado e tão visto? De verdade. E aí eu comecei a querer falar sobre algo na internet, só que eu ainda não sabia muito bem o que. Tinha aquele receio. Eu não vou falar sobre candomblé, porque candomblé sempre dá aquela briga, porque na minha casa é assim, porque é a mesma raiz, mas o avô foi um, o bisavô foi outro, e aí dá aquela confusão. Aí eu falei, eu vou falar sobre a espiritualidade que mais se apresenta sobre mim, que no caso foi a Dona Sete Encruzilhadas, né? Teu carro-chefe. Meu carro-chefe. E o interessante disso tudo, você falar do candomblé de uma casa ser diferente da outra, porque também existe um fenômeno no Brasil onde muitas pessoas acabam permutando de tradição. E a gente sabe que não existe nada que seja homogêneo. Às vezes a pessoa vem do engenho velho, vai para o Xumaré, enfim, exatamente, acaba sempre trazendo algum resquício e uma coisa mais miscigenação cultural, religiosa gigante. Bom, Cássia, por falar nos seus filhos, voltando aos seus filhos, na verdade, essa galerinha toda, tu já iniciou todo mundo ou fizeste como seus pais? Deu tempo para cada um escolher o que quer? Então, na verdade, não teve assim muito tempo, né, de questão de esperar eles escolherem a questão religiosa, porque eles também sempre quiseram estar próximos a mim, né, dentro dos cultos religiosos. E por algumas questões, por exemplo, quando a Isabela nasceu, eu tive um problema muito, muito sério após o parto, e aqui o Davi já predizia uma necessidade de cuidar dela. Quando foi o Guilherme também, mais uma vez eu tive um problema muito sério com relação ao nascimento dele, e ali eu já sabia, né, minha tia Jurema, inclusive, o amor da minha vida, não está mais aqui, ia ser muito bom que ela tivesse, mas enfim. Já falava sobre a necessidade de cuidar deles dentro da religiosidade. Hoje em dia, o meu filho, apesar de não ser iniciado ainda, Sim, ele tem 13 anos, ele é pactuado com Exu, e a minha filha é pactuada com Oxum. Em breve vão ser iniciados, foram pactuados dentro do culto tradicional, e em breve eles vão ser iniciados, sim. Só ainda não foram iniciados porque os orixás ainda não se manifestaram para querer a iniciação ainda, então respeito isso também. Mas em breve, se eles quiserem, vão ser iniciados, sim. No caso, eles são o Ensio Orixá, não o candomblé. Exatamente. Mas estão com você na Umbanda. Estão comigo dentro da Umbanda. Cuidam de tudo dentro da Umbanda deles. A minha filha, inclusive, desde os 13 anos de idade dela, né, a Dona Maria Mulambo já começou a dar aquela sacudida. Hoje em dia já trabalha, já dá consulta, é um grande orgulho na minha vida. Quantos anos ela? Hoje ela está com 16, mas ela começou ela já dá Maria Mulambo. Já dá Maria Mulambo. Maria Mulambo e São Lucifer. Show. Pô, que bacana, cara. Então você é extremamente a favor de iniciar crianças? Completamente. Por que eu sou a favor? Se dentro do catolicismo a gente leva uma criança e vai lá e batiza,
por que a gente não pode inserir dentro da nossa religião? As pessoas, muitas vezes, dentro da religião mesmo, falam, não tô levando meu filho porque eu quero que ele escolha. Escolha o quê? Qual religião? A religião opressora do colonizador? Eu penso como de qual você, lado que a gente tá? A gente tá do lado da nossa religião que nos ajuda todo dia, e aí eu vou falar, não, vou levar meu filho para batizar porque é importante batizar meu filho, senão ele vai ficar pagão. Pagão na religião do outro? Se a minha iniciação dentro do orixá não é válida pelo outro, é demonizada, não faz sentido. Mas vem cá, você é a favor. Na verdade, até a pergunta de Guto Palmeira, ele faz a pergunta, quando você sentiu a Dona Sete a primeira vez, quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade a primeira vez que a Dona Sete Encruzilhadas pegou minha cabeça. Então, automaticamente, por isso também que você tem esse... Eu sou super a favor. Se hoje, eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha vida, é graças a ela. Ah, entendi. Show de bola. Bom, Cássia, como foi sua chegada nesse culto, num culto mágico das entidades, dos orixás? Por acaso você experimentou algumas experiências sobrenaturais na sua infância? Muitas, né? Como eu já tinha falado no início para vocês, a minha família, né, sempre teve inserida, independente da minha mãe ser budista, de Nichiren Daishonin, é bom eu Mas era qual budismo? Budismo de Nichiren Daishonin. Peraí, desculpa, mãe. Nichiren Daishonin, de Dazai Ikeda, que faleceu recentemente, tem um ano. Então tá, esse budismo é o chinês mesmo ou é o japonês? Não é o japonês. tibetano do Dalai Lama, não. Do Tá. beijinho na boca, não é isso? Eita. Dalai Lama gostava do beijinho. Terrível, Dizer que ele era né? racista, hein? Demais. Ele era racista, gostava de negro, não. Demais. E aí, o que acontece, né? Eu já frequentava, desde muito antes de ser, inclusive, iniciada para o orixá, eu já frequentava, né, a casa de Umbanda, que tinha do lado da minha casa, eu já frequentava a casa de candomblé da minha tia, né? Experiências sobrenaturais que a gente tinha, porque às vezes a gente pequenininho ia lá comer um caruru, né? Aí falava, vai, Rosinha, me ajuda, não sei o quê. Depois a Rosinha ficava numa perturbação danada, um foguinho, um negócio diferente, né? Que normalmente não tem muito limite. Mas, enfim, foram esses cultos que eu frequentei inclusive já quando eu já estava dentro da religião de matriz afro, muitas reuniões budistas. Cheguei aí acho que 1 ou 2 cultos evangélicos, porque não é muito minha vibe. Eu acho que isso amplia bastante a visão da gente de forma geral. Amplia muito. Não tenho nada contra culto evangélico, inclusive já fui, onde um primo meu, que ele tinha saído, né, da questão da marginalidade, e ele entrou para a igreja e ele começou a cantar no coral. A gente, como família, fez questão de ir lá, porque a gente tem que estar a favor da reumanização do ser humano dentro da sociedade. Então a gente vai lá e apoia, né? Da mesma forma que ele também teve presente em alguns outros cultos, e é mais ou menos por aí, né? Eu acho importante o trabalho que certas igrejas fazem e tudo mais. Eu só não entendo por que, apesar que para eles poderem ganhar dinheiro, eles têm que atacar alguém. Na verdade, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Muitos são realmente vaquinha de presépio mesmo, são teleguiados. Essa manipulação mental, ela já vem, de geração. Por quê? Nós, seres humanos, temos a tendência de arrumar um problema. Se isso aqui caiu, a culpa foi de alguém, não foi minha. Então a gente sempre quer jogar em alguém. Não existe a responsabilização sobre isso. A culpa é do então, diabo. Aí, esse cara foi criado. Esse daí é maravilhoso. Só que aí ia inventar quem? Um diabo humano? Não. Tinha que inventar um diabo místico. Aí botaram ainda chifre e rabinho, como pegaram Jesus e mistificaram ele. Isso aí Concordo com você, uma questão, é fato. Então, né? tua chegada na religião foi por volta de 6 anos de idade. 6 anos, tu já gostava já de botar açaí e rodar no salão? Já estava lá, já. 7 anos já estava bailando, e ela estava linda, maravilhosa. Olha. Bom,